Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Depois que os mensageiros de João partiram, Jesus começou a falar sobre João às multidões. O que foste ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que foste ver? Um homem vestido com roupas finas? Ora, os que se vestem com roupas finas e preciosas vivem no luxo, estão nos palácios dos reis. Então, o que foste ver? Um profeta? Eu vos afirmo que sim, alguém que é mais que um profeta. É de João que está escrito: eis que eu envio o meu mensageiro à tua frente. Ele vai preparar o meu caminho diante de ti. Eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. No entanto, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Todo o povo ouviu, e até mesmo os cobradores de impostos reconheceram a justiça de Deus e receberam o batismo de João. Mas os fariseus e mestres da lei, rejeitando o batismo de João, tornaram inútil para si mesmo o projeto de Deus. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, Jesus fala do projeto de Deus. A última frase que Jesus vai falar é sobre isso, dizendo que os fariseus e os mestres da lei rejeitaram o batismo de João e tornaram inútil para si o projeto de Deus. Aqui nós vemos uma coisa que Jesus nos chama a atenção, porque Deus, ele pensa uma obra de salvação. Deus, ele vai conduzindo a história da humanidade para essa salvação. Mas nós precisamos acolher essa obra de salvação para que essa obra se realize na nossa vida. Por isso que Deus, ele vai preparando o caminho para que essa obra se realize. Assim também preparou o caminho do seu Filho que viria à Terra, assim também ele prepara o caminho de cada um de nós para adentrar nesse grande mistério de salvação. Por isso que nós vemos diante da nossa vida e diante da nossa realidade particular, essa bela realidade de vida em Cristo e de projeto de Deus, onde Deus, ele quer de nós uma unidade, ele quer uma intimidade, mas para isso ele vai conduzindo a nossa vida. E no Evangelho de hoje, Jesus traz o ensinamento que está implícito a todas essas palavras que ele diz no Evangelho. Ele está falando sobre o projeto de Deus. O projeto de Deus, ele sempre tem um enviado, sempre tem uma palavra que toca no nosso coração, um anúncio. E o projeto de Deus sempre tem um chamado. Por isso que nós precisamos olhar para a nossa vida e aprender a ler o projeto de Deus na nossa vida. Perceber aqueles que nos são enviados, perceber aquilo que nos é anunciado, para assim sermos capazes de corresponder ao chamado de Deus na nossa vida. Por isso que Jesus critica os fariseus e os mestres da lei, porque João Batista foi o enviado. Ele anunciou o Cordeiro de Deus e ele chamava aqueles homens, aquelas mulheres, aquela multidão à conversão através daquele batismo que ele ali realizava para o perdão dos pecados, para a conversão. Por isso que essas três realidades nós precisamos aprender a perceber na nossa vida, porque em todo tempo da nossa vida nessa terra nós estaremos participando do projeto de Deus, onde Deus nos envia pessoas, essas pessoas
nos anunciam uma boa nova. E Deus, através dessas pessoas, nos chama para a caminhada, para o seguimento. Essa é a grande obra, o grande projeto de Deus para a nossa vida. E nós precisamos aprender a perceber, a ler os sinais dos tempos. Precisamos ser capazes de ser dóceis ao Espírito Santo para que o Espírito Santo possa nos iluminar com os dons de sabedoria, de inteligência, de ciência, para que possamos verdadeiramente contemplar essa obra divina que acontece diante de nós. Esse projeto de Deus para que nós não sejamos como os fariseus e como os doutores da lei, sendo incapazes de contemplar o projeto de Deus, sendo incapazes de verdadeiramente aceitar aquele que vem para reconduzir a nossa história ao projeto de Deus. Essa é a grande obra. Deus nunca desiste de nós, mas Ele sempre está tendo essa iniciativa de vir até cada um de nós, porque essa iniciativa de Deus é a iniciativa que é necessária para a nossa vida, para que possamos verdadeiramente participar dessa obra de salvação dele. Mas tudo isso só acontece quando há liberdade da nossa parte, quando há essa aceitação e há essa capacidade de ler a nossa realidade, o nosso tempo, de ler os sinais dos tempos, para que possamos perceber a presença de Deus em nosso meio, em nosso ambiente, em nosso mundo, no nosso agora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.